galera, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre o chá e a gente vai falar sobre o chá verde. Concordo que não é muito queridinho dos brasileiros, né, pelo seu sabor mais amargo, só que ele tem diversos benefícios para a saúde. E conforme eu sempre faço os meus vídeos, eu vou trazer toda a origem do chá verde para depois falar dos seus benefícios, beleza, galera? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais mensagens como essa chegarem para mais pessoas, beleza? Então vamos lá! O que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje? Da onde que ele surgiu, por que ele é considerado chá verde e os seus benefícios para a saúde, beleza, galera? Então, para ele ser considerado um chá verde, ele tem que ser feito através das folhas da Camellia sinensis. E aqui no Brasil, chá verde pode ser vendido como uma infusão de diversos tipos de folhas. Então a gente está comprando aquele chá verde direto lá do mercado municipal, do mercado de ervas, enfim, mas a gente está comprando o gato por lebre, porque às vezes o que tem lá de Camellia sinensis não é nada. E ele é chamado de chá verde justamente por conta das suas folhas não sofrerem oxidação, ou seja, elas não escurecem, diferente de um chá preto. Então essa é a grande diferença de um chá preto para um chá verde. Agora, vamos entender da onde que veio o chá verde. O consumo do chá verde ele remete de 5.000 anos atrás, durante o governo de Shennong na China. Shennong significa divino agricultor e ele foi um dos 3 soberanos da China naquela época. Ele era conhecido como o Imperador Vermelho e supostamente foi ele que ensinou aos chineses a prática da agricultura, além também do uso terapêutico de plantas. Então faz sentido o chá verde ser consumido ou ter iniciado seu consumo naquela época. Da China, esse chá chegou lá no Japão através dos monges budistas. E até a invenção do chá preto no século XVII na China, os chás lá no Japão eles não eram divididos por cores. E normalmente eles eram feitos através do processamento de folhas secas e picadas, ou eles faziam um bolo, uma bola com esse tipo de folha, para ir retirando e fazer a infusão do chá. Acreditem ou não, o chá verde foi um dos únicos chás a se tornar popular lá no Japão, sendo que até hoje o seu consumo é maior do que de refrigerantes ou até mesmo maior do que de bebida alcoólica. Interessante, né? E são 7 tipos de chá verde lá no Japão, 3 considerados mais nobres e 4 mais comuns. Os 3 mais nobres, normalmente eles são retirados de folhas que ficam parcialmente cobertas. Então essas folhas elas recebem o sol na proporção correta, assim como a sombra na proporção correta, e por isso que o seu custo tende a ser muito maior do que as folhas comuns. Já os 4 mais populares, que a sua plantação é feita de forma descoberta, são os Sencha, Bancha, Genmaicha e Hojicha. E eu já peço desculpa pela minha pronúncia excepcional do japonês, beleza? Agora, nos tempos mais recentes e saindo um pouquinho do Japão, nós vamos lá para o arquipélago de Açores, que fica em Portugal, faz parte de Portugal, e é lá que existe a maior plantação de chá verde e que é destinado para toda a Europa e até aqui para o continente ocidental também, para as Américas do Sul quanto do Norte. Mas não só de chá importado o Brasil vive. Grande parte do chá consumido aqui no Brasil ele é cultivado aqui no estado de São Paulo pelas colônias japonesas, principalmente ali na região de Mogi das Cruzes, Mogi Mirim ou na região de Sumaré também. Bom, depois de trazer essas pequenas curiosidades, enfim, esse histórico, né, do chá, vamos ver os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando do seu efeito anticarcinogênico, ou seja, talvez um efeito na melhora de câncer ou no auxílio do tratamento do câncer. Um dos maiores defensores do uso do chá verde é um pesquisador francês chamado Richard Belliveau, e atualmente ele é o diretor do Laboratório de Medicina Molecular, além de ser pesquisador do Departamento de Neurocirurgia do Hospital Notre Dame. Ele também ocupa uma cadeira de neurocirurgia no Centro Hospitalar da Universidade de Montreal. Em 2007, ou seja, 13 anos atrás, ele publicou uma revisão com o nome de The Role of Nutrition in Preventing Cancer. E nessa revisão, ele discutiu diversos alimentos e seus compostos bioativos, principalmente na prevenção de surgimento de novos tipos de câncer no corpo humano. E hoje a nossa conversa vai ser em cima justamente destes compostos ativos, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a alimentação tem um impacto de mais ou menos 30% ou 1/3 em toda a história natural da doença, ou seja, 30% dos casos de câncer são justificados por conta de uma alimentação desequilibrada. E o composto ativo que a gente encontra no chá verde, que é benéfico para a saúde, ele se chama epigalocatequina galato, e essa substância atua em 2 grandes vias. Mas primeiro de tudo a gente tem que entender basicamente como que essas células cancerígenas elas começam a se proliferar no nosso corpo.
Para facilitar a conversa, a gente tem que entender que o nosso corpo é como se fosse uma máquina gigante de xerox. Então, ele fica tirando cópia das suas células a cada 2 ou 3 meses. Então, ele a vida inteira vai refazendo as células, né? Tirando uma cópia para ela conseguir manter as suas funções. Só que em determinado momento, essa fotocópia ela começa a sair com erro, com uma pequena falha, está acabando a tinta, por exemplo, só que o nosso corpo não percebe isso e continua xerocando. Então, ele vai proliferando, ou seja, ele vai fotocopiando essas células com um leve ou discreto erro. Ao acumular muitos erros, muitas vezes o que era uma foto errada viram milhões de fotos erradas e aí os problemas associados ao câncer, ou seja, as células tumorais, elas começam a crescer. E se a gente pensar que o nosso corpo está armazenando essa fotocópia em algum lugar, é aí que esse câncer vai atuar. Vamos pensar que é uma fotocópia, por exemplo, do estômago. À medida que esses xerox começam a aumentar, ou essas células tumorais começam a se proliferar, o grande problema vai estar localizado nessa região. Uma das vias do chá verde é justamente nesse processo. Ele ajuda a retardar essas fotocópias, então não deixa o erro passar tão despercebido, ou muitas vezes, ou em alguns casos, ele ajuda a prevenir essa fotocópia errada. Interessante, né? Eu também trouxe uma imagem que está aqui do nosso lado, mostrando que esse processo ele é extremamente longo, podendo demorar de 1 a 40 anos para essa fotocópia, para essas células tumorais, terem um impacto na nossa saúde a ponto da gente desenvolver um câncer. Ou seja, pode ser algo super agressivo, de 1 ano, ou pode ser algo muito longuíssimo prazo, por volta de 40 anos para desenvolver algum tipo de doença. Por isso que o padrão alimentar, ou seja, uma melhora do equilíbrio alimentar, pode ser fundamental no tratamento ou no desenvolvimento do câncer. A segunda via que o chá verde pode atuar, ou ajudar, ou auxiliar, né, seria justamente evitando que essa fotocópia saia, por exemplo, do armazenamento do estômago e vá para o armazenamento do fígado, ou seja, evita que as células tumorais comecem a apresentar quadros de metástase e comecem a se espalhar pelo corpo. Então seria uma segunda via de atuação do chá verde para tentar aplacar ou acalmar essa evolução tumoral, por exemplo. E diversos mecanismos eles são estudados para tentar entender o porquê dessa capacidade, né, de inibir esse crescimento tumoral, por exemplo. E os mecanismos são vastos. Pelo potencial efeito anti-inflamatório de um chá verde, por ele promover possivelmente a apoptose das células tumorais, pela diminuição do estresse oxidativo, por exemplo, pela diminuição da angiogênese, ou seja, diminuir a vascularização dessas células, pela inibição do receptor da tirosina quinase, ou por simplesmente atuar em diversas partes do metabolismo humano. E quando a gente pensa em metabolismo humano, um monte de coisas se intercomunica ou se conversa. Então reduzir a apenas um gatilho, né, o uso do chá verde, seria muito leviano. Essa tabela que eu trouxe representa o consumo de chá verde e sua associação com alguns cânceres em específico. Então a gente consegue observar aonde tem uma atuação, que já foi mais estudada, por exemplo. Vale lembrar que foi na população coreana, que é uma população que já está acostumada a consumir esse chá verde, e aqueles utilizaram tanto na forma de chás quanto de suplementos, ou seja, ou em pó ou em cápsulas, beleza? Então muitas vezes os efeitos eles não são observados no consumo regular de chá, e sim na forma de suplementos. Bom, nós conseguimos ver que existem perspectivas de um auxílio do chá verde em alguns cânceres específicos, beleza? Agora, outra coisa que sempre me perguntam sobre o chá verde é o uso do chá verde para o emagrecimento. Vamos ver se existe alguma coisa na ciência que justifique, né, dizer que o chá verde auxilia na perda de peso. Uma pequena ressalva: quem defende o uso do chá verde fala que ele tem um potencial efeito termogênico e isso daí aceleraria o metabolismo e faria as pessoas perderem peso. Mas você não pode se esquecer do seguinte: o café também teoricamente acelera o metabolismo e teoricamente ajuda o emagrecimento. Um monte de gente toma o café e eu não vejo as pessoas perderem mais peso por conta do café. Então coloca isso na cabeça quando alguém fala que o determinado alimento acelera o metabolismo. Não é assim que funciona, beleza? E outro parênteses: sempre que eu falo de emagrecimento eu gosto de lembrar a vocês: o emagrecimento é um processo multifatorial. Não é apenas um fator que vai fazer você perder ou ganhar peso. São diversos fatores do metabolismo humano que justificam uma queda ou um aumento de peso, beleza? Então é importante passar com diversos profissionais da área da saúde, médicos, nutricionistas, profissionais do movimento, como fisioterapeutas ou educadores físicos, para eles conseguirem te orientar de forma mais adequada, além de entender como o seu corpo funciona. Então, vamos ver o que a ciência nos diz sobre o chá verde em específico. Bom, é um tema bastante complicado de ser dito porque os estudos eles variam muito, seja por tempo de uso, protocolo de uso, população estudada. Então, para ser mais justo, eu vou segmentar em 2 momentos: diretamente para o emagrecimento
ou num processo de pós-emagrecimento, ou seja, depois que a pessoa perdeu o peso desejado, se ele contribui para a manutenção do peso atingido, beleza? Em 2016, um estudo que foi conduzido por Shen e colaboradores trouxe algumas respostas muito interessantes com o uso de chá verde, onde o grupo que utilizou o chá verde apresentou uma queda de peso significativa quando comparado com o grupo controle, além de reduzir a circunferência da cintura. E alguns outros marcadores melhoraram também, como o LDL colesterol, que é popularmente conhecido como colesterol ruim. Agora vamos destrinchar um pouco esse estudo. Então acompanhe comigo aqui na tela, joguei aqui já a tabela para vocês. E vamos entender um pouquinho esses dados que eles trouxeram à tona. Então vamos lá. No artigo original publicado, a gente pode ver o seguinte. O protocolo foi de 12 semanas e o grupo intervenção diminuiu seu peso de 76,8 para 75,7. Ao passo que o grupo controle nessas mesmas 12 semanas diminuiu em média o peso de 75,8 para 73,8. Ou seja, o grupo controle perdeu mais peso, correto? E mesmo assim, a estatística ali dessa tabela não demonstrou que foi mais significativa essa perda de peso. Muito peculiar, vocês não acham? Eis que algum tempo depois que esse estudo foi publicado, uma carta ao editor foi publicada, ou seja, um outro grupo de pesquisa achou um pouco estranho esses dados, reavaliou a estatística e escreveu uma carta tanto para o pesquisador quanto para a revista que foi publicada, apontando os possíveis erros dessa estatística. E esse estudo em questão escondeu vários dados importantes, tanto no método quanto na sua estatística ou mesmo nos seus resultados. O que eles não falaram no primeiro ponto é que o consumo que eles utilizaram na forma de suplemento era equivalente a 15 xícaras de chá por dia. É um primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Segundo ponto, aparentemente existia um interesse comercial em eles favorecerem o grupo chá verde. Ou seja, quando a gente olha a ciência, a gente tem que olhar muitos fatores. Porque tem um monte de artigo aí que está muito estranha a metodologia, está muito estranha a estatística e eles manipulam os resultados. Em outros estudos avaliando o consumo de chá verde e até mesmo o consumo de cafeína, foi observado que em 12 semanas há sim uma diferença significativa numa perda de peso entre os grupos. Só que, vamos ser sinceros, clinicamente, depois de 12 semanas, o grupo que consumiu aí por volta de 750 ml de chá verde perdeu 1 kg a mais do que o grupo que não consumiu. Então vamos pensar em dois grupos. Um grupo perdeu 12 quilos e o outro grupo perdeu 11. Será que vale, se você odeia tomar chá verde, ter que tomar 3 xícaras cheias de chá verde por dia sem açúcar para atingir esse benefício? Eu acredito que para o emagrecimento não é clinicamente relevante. Tome se você gosta, mas se você não gosta também não precisa forçar a barra, beleza? Mas nem tudo é ruim quando a gente fala de emagrecimento chá verde. Os estudos demonstram que ele torna-se um pouco mais eficaz num período pós perda de peso, auxiliando o não reganho de peso nesse período. Um outro efeito aclamado ou vendido do chá verde é que ele consegue atuar na H. pylori, que é uma bactéria que se aloja no nosso estômago e é uma das causas mais comuns, por exemplo, de gastrite ou distúrbios gástricos, ou seja, aquela famosa queimação do estômago. Então vamos ver o que a literatura tem para falar sobre chá verde e H. pylori. De forma interessante, em cultura de células, ou seja, em modelo experimental em células do estômago, já foi observado que o chá verde sim tem um efeito protetor nessa mucosa contra o H. pylori. E o que foi observado em humanos então? Então, em ensaios com humanos, foi observado que tanto o consumo frequente de chá verde quanto o consumo frequente de mel já foi relacionado com menores índices de infecção por H. pylori. Ou seja, para esse ponto, aparentemente o chá verde é interessante para diminuir infecções por repetição de H. pylori ou para auxiliar nesse tratamento também. Vale lembrar que, como um bom estimulante, se você tem algum problema gástrico, refluxo, gastrite, pode ser que você tenha mais queimação. Então, sempre 2 pesos, 2 medidas, beleza? E um outro fator de benefícios para a saúde seria o uso do chá verde e a sua relação com o colesterol. Será que melhora o perfil lipídico? Será que baixa o colesterol? Vale a pena falar também que os estudos são muito variados, com doses variadas, populações variadas, mas o que a gente consegue extrair da literatura relacionando o consumo de chá verde, principalmente com colesterol? Vamos lá. Em estudos avaliando pessoas em excesso de peso ou com sobrepeso ou obesidade, foi observado que o consumo de chá verde tem a capacidade de melhorar um pouco o perfil do colesterol ruim. Quando analisaram a população geral, ou seja, todas as faixas etárias, com todas as composições corporais, também observaram essa discreta tendência na melhora do colesterol com o uso do chá verde. Ou seja,
Adicionar na rotina pode ser algo interessante também, se o objetivo é uma discreta e ligeira melhora do colesterol. Tendo dito tudo isso sobre câncer, emagrecimento, H. pylori ou mesmo colesterol, o que vocês acham do uso do chá verde? Vocês usam o chá verde? O que a gente não pode esquecer? Que no Brasil, igual eu comentei lá no começo do vídeo, várias ervas são vendidas como chá verde, mas a gente só vê o benefício através da Camellia sinensis. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que entender que para fazer o chá verde da forma adequada, você tem que elevar a temperatura da água, não deixar ela atingir o ponto de fervura, então ela não pode ferver. Eventualmente, se ela ferver, espera baixar um pouquinho a temperatura. Fazer a infusão desse chá por até no máximo 3 minutos, então você coloca lá no seu potinho de infusão, enfim, a erva, água quente, abafa, conta no máximo 3 minutos e consome esse chá. Então não adianta nada deixar a água quente lá na erva por 10, 15 minutos, que você já vai perdendo bastante do benefício, assim como se você usar uma água fervendo ou uma água muito fria. Então é muito delicado para você conseguir extrair o máximo possível da erva do chá verde, beleza? E por último, mas não menos importante, não é porque é uma erva que o seu uso é seguro e tem que ser feito de forma indiscriminada. Então a gente tem que entender que existe sim uma chance de toxicidade por uso excessivo de chá verde. E essa toxicidade é no nosso fígado, sendo muitas vezes descrito na literatura como uma falência hepática aguda em algumas pessoas que são sensíveis a alguns compostos ou que fizeram uso excessivo de chá verde todos os dias. Outros efeitos adversos também na literatura seriam o aumento da pressão, além do intestino mais preso. Mas aparentemente o uso aí de 2 a 5 xícaras de chá por dia se demonstra seguro para o humano. Então faz um favor para mim e avisa aquele seu amigo que toma 2, 3 litros de chá verde por dia que para a saúde isso daí não vai ter benefício nenhum e só vai trazer mais riscos, beleza? E aí galera, o que vocês acharam do chá verde? Ele é um preparo que tem potencial demais, concordam? Tudo vai depender de como e quanto você vai consumir e qual é o seu objetivo com esse consumo. Lembrando que o seu sabor é bem marcante e não é para todo mundo, beleza? Me digam no comentário se vocês já fizeram chá verde, se vocês gostam de chá verde, como que vocês gostam dele quente, ou se vocês esperam ele resfriar. Não se esqueça do quê? De me seguir no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa. Passa esse vídeo para aquele seu amigo, sua amiga que toma 2, 3 litros de chá verde. Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e minha meta aqui nesse canal é justamente desmistificar um monte de alimentos, beleza galera? Falou, muito obrigado e até a próxima semana.